E a nossa situação de vênetos no exterior, como descendentes no Brasil, é semelhante à situação de Marco Antônio Bragadin. Para quem não sabe quem é, tem vídeos aqui falando sobre ele, então não vou me alongar tanto aqui. Porém, fica no vídeo até o final, porque vai ter uma música justamente que a letra é uma carta que ele mandou para o Doge, explicando direitinho a situação dele, como estava e o que iria acontecer. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino das notificações. Você que deseja apoiar o canal Língua Mar, é possível fazer isso tornando-se membro através do canal de membros aqui do próprio YouTube ou fazendo a sua doação, qualquer valor aí para o Pix 54992622828. Então, permita-me explicar um pouco sobre o que estou falando, né? A história de Marco Antônio Bragadin, um herói vêneto, mártir, não é apenas um registro de guerra lá que aconteceu, né? De toda aquela situação do cerco dos muçulmanos, dos turcos a Chipre, no lugar em que ele morreu. Ele é assim um espelho onde o descendente de vênetos, no caso nós aqui no Brasil, deve se olhar e entender com certeza a sua própria condição, né? Como nós estamos hoje aqui no cerco de Famagusta, em 1571, Bragadin encontrava-se ali numa situação de isolamento geográfico e político, de certa forma bem angustiante para quem já sabe a história. Quem não sabe, eu já falei, né? Pode ir lá dar uma olhadinha nos vídeos que falam exatamente sobre a história de Marco Antônio Bragadin. Então, o que acontecia ali? A pátria-mãe, nós estamos falando da República de Veneza, conhecida então como Sereníssima, embora fosse, é óbvio, a razão da sua luta parecia distante ali naquele período, né? Lenta e, por vezes, inoperante diante da fúria otomana que batia as portas da cidade. Então era basicamente um desespero, né? Muitos se desesperariam nessa situação, que não foi o caso de Marco Antônio Bragadin, que sempre agiu com muita coragem e fidelidade, apesar de alguns pontos que precisariam ser melhorados. Hoje, guardadas as proporções históricas, sem sombra de dúvida, o Vêneto no Brasil vive, claro, o seu próprio cerco. Quando eu digo o Vêneto, tanto em questão de língua, assim como o descendente vive o seu próprio cerco. Estamos a milhares de quilômetros da Laguna, e quando eu falo da Laguna é porque estou me referindo à capital, Veneza, mas é claro que a República de Veneza, o Vêneto, são mais lugares, né? São todas as províncias que nós temos no dia de hoje, mas a capital continua sendo a mesma, Veneza. E em um país, nesse caso o Brasil, que muitas vezes ignora, quase sempre, né, ignora as nuances das nossas raízes, e voltamos os olhos para uma Itália, digamos assim. A grande parte dos descendentes volta os olhos para uma Itália como se fosse algo homogêneo, que nem sempre nos reconhece como parte integrante da sua alma. E de fato não somos uma parte integrante dessa questão homogênea, como se fosse, né? Porque a Itália não é uma só, nós somos parte integrante e atuante do Vêneto, da região do Vêneto, da República de Veneza. Agora, em relação aos demais locais, eu ao menos não tenho praticamente nada a ver com isso, tá? E não me sinto integrante aos demais locais da Itália. Sendo assim, é importante que a gente busque, né, a nossa cultura. Quando buscamos a língua dos nossos antepassados, ou a história de São Marcos, que é a história da República de Veneza, né, o patrono da República de Veneza, muitas vezes encontramos, é claro, o silêncio burocrático, a indiferença de uma terra ali que parece ter esquecido que o seu sangue também corre por aqui. Então, a gente vê um pouco de indiferença hoje em dia nessa questão entre os descendentes e a Itália em geral. Mas muito por quê? Porque é um novo estado, um estado que não necessariamente está conectado à sua história, né? Eu estou falando um estado que não está interessado e nem conectado à sua história, porque o estado que estava conectado à nossa história é a República de Veneza e não a Itália de Giorgia Meloni, de sei lá quem seja, entendeu? Pode ser de outro político, não importa, não é essa Itália, né? Não é essa formulação que está realmente intrinsecamente conectada com os nossos antepassados e muito menos conosco. É nesse cenário assim de abandono, entre aspas, né, que surge a figura de certos desertores modernos, e aí vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Como bem observado,
há uma legião, né, de descendentes, eu já falei sobre isso em outros vídeos, né, uma legião de descendentes que vem a herança vêneta apenas como um ativo financeiro ou um bilhete de saída, basicamente isso, né, preferem assim, por exemplo, só aprender a língua italiana, a língua do Estado, da burocracia, não por amor à cultura, quase nunca por amor à cultura, mas pela conveniência, né, digamos, do passaporte, da bolsa de estudos. Não que isso esteja errado, mas só isso é um grande erro. Para esses, então, a Sereníssima ficou no passado e, portanto, não possui nenhum valor de troca, porque eles acabam considerando tudo como se fosse dinheiro, né? Precisa ter um valor de troca para realmente fazer sentido para mim. Portanto, assim eles acabam também se desvalorizando. Entretanto, Bragadin nos ensina que a identidade não é uma mercadoria. Se ele tivesse lutado apenas por lucro, teria se rendido, obviamente, ao primeiro toque, né? Ao primeiro problema que esteve ali com fome, com falta de pólvora, com muitas outras coisas. A busca pelo material antes do espiritual, de fato, vai esvaziar qualquer pessoa, seja o descendente ou se fosse também lá a questão deles na guerra. Então, o passaporte, sim, ele é um documento, só que vamos nos lembrar que tanto a cultura, a língua vêneta, a história da República de Veneza são o nosso DNA de fato verdadeiro, né? Sim, o primeiro é apenas um papel que permite cruzar as fronteiras como você quiser, sem nenhum problema, mas não permite saber quem se é ao chegar do outro lado. E, portanto, se você não sabe quem é, você vai ser só mais um imigrante ali, comparado a todos os outros imigrantes, por exemplo, africanos, muçulmanos, árabes e etc. Então, vamos tentar balancear um pouco isso, né? E aqui a pergunta que muitos persistem fazendo é legítima, que é o caso de se no próprio Vêneto a língua se perde, as tradições se diluem, porque nós aqui no Brasil devemos ser os guardiões disso. Bom, a resposta reside precisamente no testemunho do Marco Antônio Bragadin. Mesmo quando faltava o pão, faltava a pólvora, ele não recuou, pelo contrário. A eficácia do berço, isso eu digo a eficácia da pátria-mãe, que hoje em dia, basicamente, nós não temos mais a nossa pátria-mãe, que era a República de Veneza. Bem, mas a eficácia do berço não deveria ser, de fato, o combustível da nossa fidelidade. Se Bragadin tivesse esperado, imaginem, se Bragadin tivesse esperado pela frota de socorro, que nunca chegou a tempo, ele teria abandonado o posto, necessariamente. Mas ele sabia que a Sereníssima não era apenas o governo lá em Veneza, na capital Veneza. Era um conceito de civilização. Então não era apenas o governo, mas um conceito de civilização. Cabe a nós, na diáspora, na nossa diáspora, até o momento, ser, de fato, essa famagusta, né, que não se rende. Somos a reserva moral e cultural de uma história que não pode morrer. Então é importante agora que deixemos o próprio Marco Antônio Bragadin, por que não, mártir vêneto, que enfrentou sozinho o Império Otomano, falar, né, por nós. Há muitas cartas que ele mesmo escreveu de próprio punho, do Chipre para lá a capital Veneza, para o Doge, né? Onde ele dá o seu relato sobre a situação em que todos se encontravam e qual era a sua disposição de alma, né? E a disposição dos seus homens também. Portanto, vamos prestar um pouco atenção no que o Bragadin tem a nos ensinar em suas palavras importantíssimas para nós e que aparecem aqui em forma de música. La Italia se venne stato fino al fondo, el panel se finì, la polvaria ne manca, e i soldati stufi per stai pieni de ferite. Noi tira in trio, i sta dritti col cordù. Per morir rento fino al fin, per servir la
parla serenissima, siamo metesti d'incordo de tengir duro la città. E no asar la mia venir so, finché che resta un uomo che respira par Dio e parla serenissima che non la se venda via. Se veniestaso fino al fondo, el panel se feni, la polvarea ne manca, e i soldai stufi pestai pieni de ferite, noi muoi noi tira in rio, i sta dritti col cordur. Serenissima, siamo metesti d'incordo de tengir duro la città, de no asar la mia vengirzo, finché che resta un uomo che respira par Dio e parla serenissima che non la se venda via. Nós também estamos cansados e feridos, de certa forma, né? Pelo tempo, pelo esquecimento, pela distância. Só que o nosso serviço à Serenissima hoje é a manutenção, principalmente da língua vêneta, do estudo da história da República de Veneza e, obviamente, a recusa de sermos apenas o italiano, aquele italiano de papel passado, né? Eu reconheci minha cidadania, agora eu sou italiano, ponto, basta, né? Então, ser vêneto no Brasil é um ato de resistência da pátria vêneta, sem sombra de dúvidas, que se encontra no povo. Se encontra no povo, a pátria se encontra no povo, não necessariamente no Estado. O Estado é a junção daquilo que se teve anteriormente, que é o povo, né? A pátria vêneta, não dentro ali do palácio ducal, é óbvio. O Palácio Ducal é apenas um lugar onde se estava o governo, mas na verdade a pátria vêneta vem bem de antes, né, do próprio povo. Então é saber que, mesmo que a comunicação seja precária, as ações da pátria-mãe sejam lentas, nós somos, sem sombra de dúvidas, os pilares, né, os guardiões de tudo isso. A cidade, assim sendo, pode estar reduzida ao último extremo, ao final, né? Mas enquanto houver um descendente que honre a bandeira de São Marcos, a bandeira do coração alado, com o coração Famagusta não terá caído. Nós somos a Famagusta dos dias de hoje, né? A resistência. Somos, então, o eco de Bragadin. Então é preciso que a gente defenda a nossa cultura até que reste o último de nós. Bem, se você gostou desse vídeo, me deixa aqui nos comentários. Eu aproveito para te convidar aí os últimos dias de inscrições do curso intensivo de vêneto e italiano. São os dois idiomas trabalhados de uma vez só. Curso intensivo vai durar 6 meses. Se você tem interesse, manifeste o seu interesse entrando no grupo aqui abaixo, na descrição do vídeo. Também vou deixar depois nos comentários fixados. Você entra no grupo, depois eu faço contato e aí você vê se vai querer participar do curso, né? Então, depois também, se você quiser, como falamos aqui, tentar o reconhecimento da sua cidadania italiana, é possível conversar com a Alma Cidadania. Eles fazem um trabalho excelente nessa questão, são bem sinceros, pé no chão, é isso que você precisa para não gastar seu dinheiro em vão. Então você precisa de uma equipe que seja pé no chão, que te diga detalhe por detalhe, e aí você decide se quer ou não. Entre em contato com a Alma Cidadania, diz que chegou até eles através do canal Lenguamare, para que, se você
vai encaminhar o seu processo, você vai ter também um bom desconto aí. É interessado em saber mais sobre seus antepassados, suas origens? Entra lá no site da Nexo Geno, Nexo com X, Nexo Geno, e você vai ver alguns produtos, muitos produtos que eles têm lá, e se você se interessar por algum deles, é possível utilizar também o meu cupom LenguaMare15. Agradeço mais uma vez aí e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, Strucco.